Bem, exercícios sobre o tema que a gente vem estudando, que é ligação iônica, né? A gente vai tentar explicar melhor a forma que acontece a ligação iônica e para isso a gente vai tentar resolver alguns exercícios para praticar essa parte da formação da ligação iônica. A ligação iônica vai acontecer entre metal, elementos classificados como metais e elementos classificados como ametais. Então você de antemão tem que consultar uma tabela periódica, né? Tem que ter acesso a uma tabela para poder entender e visualizar os metais e os ametais. Se você já conhece os metais, você aí não precisa consultar, né? Você observa o símbolo do elemento, já sabe que é um metal ou ametal e a partir daí você classifica, tá? Então você tem que aqui observar o símbolo do elemento, procurar na tabela periódica e verificar se é um metal e se é um ametal e ver se acontece ligação iônica. Então, letra A, por exemplo, Na e Cl. Que você já deve saber que o Na ele é um metal, ele está aqui, ó. Ele é da família 1A. Se ele é um elemento da família 1A, ele é um metal. O Cl está do lado oposto, ele é um elemento da família 7A. Então, eu já sei que o metal e a metal vão formar ligação iônica, então essa ligação aqui, sim, é uma ligação iônica, tá? Na e Cl é uma ligação iônica, beleza. KCl, K é o potássio, também é um elemento da família 1A, e o Cl é um elemento da família 7A. Então, com isso, eu já sei que aqui é uma ligação iônica, que ocorre entre o metal e a metal. Letra C, O e F. O é oxigênio e F é o flúor. O O ele é um elemento da família 6A e o F é um elemento da família 7A. Aqui eu tenho dois ametais, então aqui não é uma ligação iônica, tá? Aqui não existe ligação iônica. O e F não é ligação iônica porque os dois são ametais. Ca e Na. O Ca é metal e o Na é metal e o Ca, deixa eu ver, também é um metal. Então aqui a ligação não é iônica, a ligação aqui é outro tipo de ligação, tá? E a letra E, que a gente vai entender melhor porque essa ligação não é iônica, porém o H ele está na família 1A, tá? Ele é um elemento da família 1A, mas aqui a ligação não é iônica. O H ele não é metal, então por isso que a ligação aqui não é iônica, tá? Então aqui não é ligação iônica. E na segunda questão a gente vai entender como é que se forma a interação, a ligação iônica entre o o Ca e o Cl. A primeira coisa que você vai ter que lembrar é saber qual é a família do Ca. O Ca, se você olhar a tabela, ele pertence à família, deixa eu olhar a tabela aqui, ele pertence à família 2A. Tá? O Ca pertence à família 2A. Então você olha na tabela, consulta a tabela e verifica que o Ca ele é da família 2A. O Cl é da família 7A, tá? Então, o que é que vai acontecer entre os dois? Vai acontecer a ligação iônica? Vai. Agora, como é que se dá essa ligação iônica? O Ca, ele tem dois elétrons, ele tem que perder esses dois elétrons. Então, o Ca, ele vai tentar perder esses dois elétrons. Quando ele perde dois elétrons, ele vira o Ca2+. Enquanto o Cl ele vai precisar receber um elétron, porque ele tem 7 elétrons e para poder ficar com 8, ele vai ter que perder ele vai ter que ganhar esse um elétron. Então vai virar Cl1-. Se você reparar bem, esse aqui ele tem que perder 2 e esse aqui ele tem que ganhar 1. A conta aqui não bate, não pode ser 1 para 1. Não posso doar apenas um cloro para um Ca. Então aqui você tem que fazer a regra do X, né? Pegar o expoente do metal e colocar abaixo do Cl. E o expoente do ametal e colocar abaixo do Ca, para poder saber qual é a formação, qual é a fórmula desse composto iônico. A fórmula desse composto iônico é Ca1, aí não precisa colocar expoente, e Cl2. Então, eu vou precisar de 2 cloros para poder formar essa ligação iônica. Porque o Ca, ele precisa perder 2 elétrons e o cloro só precisa ganhar 1.
Então a quantidade de elétrons que vai ser determinada, quem vai perder, quantos vão perder e quantos vão ganhar, é a quantidade que tem menos. No caso aqui o cloro. O cloro ele vai precisar receber um elétron só para poder ficar estável. Enquanto o Ca ele vai precisar perder 2. Então eu vou ter que dar 2 cloros para poder fazer a regra do octeto do Ca. Tá? Então aqui é o composto estável, CaCl2. Letra B é o KCl. KCl é mais fácil, porque o K ele é da família 1A. Quando você consultar a tabela, você vai perceber que o K, o potássio, ele é da família 1A. Se ele é da família 1A, ele só vai precisar perder um elétron. Então, quando ele perde esse elétron, ele vai ficar com K1+. Enquanto o cloro, a gente já sabe, ele vai ficar com 1-. Então, aqui ó, é 1 para 1. Então, eu vou precisar apenas de um cloro para poder receber esse elétron do K. E eu vou precisar apenas de um K para poder ceder elétron ao cloro. Então, a fórmula dele é K1Cl1. Não vai ter um 2 no cloro agora. Vai ter só 1 para 1. Um ganha, um perde. Um recebe elétron do outro. Tá? A mesma coisa vai ocorrer com o Ca e o O na letra C. O Ca é o cálcio. Se você olhar na tabela, o cálcio é da família 2A. E o oxigênio é da família 6A. Então vai acontecer uma paridade de elétrons que vai ganhar. Então, por exemplo, o Na, o Ca, ele vai precisar perder 2 elétrons. Então, quando ele perder 2 elétrons, ele vai ficar com Ca2+. Tá? E o oxigênio ele vai precisar receber 2 elétrons. Então, ele vai ficar com O2-. Por que o oxigênio vai precisar receber 2 elétrons? Porque ele é da família 6A. E família 6A tem que chegar na 8A. Para poder chegar na 8A, ele precisa de 2 elétrons. E por que o Ca vai precisar perder 2 elétrons? Porque ele é da família 2A. E família 2A tem que perder elétron. Lembrando que família 1A, família 2A, família 3A tem que perder elétron, tem que perder a quantidade de elétron que ele tem para poder ficar estável. Enquanto família 5A, 6A e 7A tem que receber a quantidade de elétron para poder chegar a 8A. Então, por exemplo, esse aqui tem que perder um elétron, esse elemento aqui tem que perder 2 elétrons, esse elemento aqui tem que perder 3 elétrons, e no contrário, você vai ter a ideia inversa. Esse aqui é da 5A, para chegar a 8A tem que ganhar 3, tem que ganhar 2 e tem que ganhar 1. Tá? Então, um vai perder, vai ficar positivo, um vai ganhar, vai ficar negativo. Tá? E para saber qual é a fórmula dele, você tem que fazer o x. Tá? Pegar esse 2 com esse 2 e fazer o x. Como aqui vai bater a quantidade igual, né? Um vai receber 2 e o outro vai perder 2, então a fórmula é 1 para 1. Na, ou melhor, CaO. Não vai precisar de Ca1O2 nem Ca2O2. É a mesma quantidade, é 1 para 1. E na letra D, eu vou ter o Na, que é da família 1A, e o oxigênio, que a gente já sabe que é da família 6A. O Na ele vai perder um elétron, então vai ser o Na1+. Tá? Deixa eu passar a página aqui. O Na ele vai ter que perder um elétron, porque ele é da família 1A, então aqui é 1+. Tá? O Na, lembrando que ele é da família 1A. E o oxigênio ele é da família 6A. 6A tem que receber 2 elétrons, então você tem que botar o O2-. Como é que vai se formar esse composto? Já que não vai bater igual, né? Já que o Na só pode doar um elétron. E o oxigênio tem que ganhar 2 elétrons. Então aqui eu tenho que botar 2 Na para 1 oxigênio. Então tem que pegar esse 2 aqui e colocar aqui. E pegar esse 1 e botar aqui. Então a fórmula aqui vai ser Na2O1. A fórmula desse composto é essa. Eu vou precisar de 2 átomos de Na para cada um de oxigênio para poder formar essa ligação e encontrar a estabilidade. Tá? Se você não entendeu essa aula sobre como é formada a ligação iônica, você pode voltar, tá? E pausar, e botar na velocidade lenta para poder entender como é feito essa interação. Tá? O que é que você vai ter que lembrar? Tem que lembrar que os elementos metais vão se ligar com elementos
não metais para poder formar a ligação iônica, tá certo? Então é isso, até a próxima aula com outro tipo de ligação, que é a ligação covalente, tá?